Estamos de volta com o programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV. Você pode continuar participando com a gente, mandando o seu alô, colocando o seu nome e dos seus familiares na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O telefone é o 0310 07 940 e foi por este e-mail que a Lana Magela de Faria, de Unai, Minas Gerais, está participando com a gente, colocando o seu nome dos familiares. Lana, muito obrigada, já estão incluídos na Corrente Ecumênica de Preces. E também a Lourdes Macedo Gonçalves, na Ponta da Praia, no litoral paulista, na cidade de Santos, ela também pedindo por sua saúde e por seus familiares, e Fausta Pereira de Menezes, em Aparecida de Goiânia, Goiás, sempre participando do programa Viver é Melhor. Queremos aproveitar para deixar uma dica muito especial. Nós vamos falar agora da radionovela Memórias de um Suicida. Essa iniciativa do jornalista e radialista Paiva Neto transforma essa obra literária de Ivone do Amaral Pereira, na psicografia, de Ivone do Amaral Pereira, em radionovela, numa história contada com os seus personagens, a ambientação do local. E essa, gente, é uma história de arrependimento e renovação, trazendo um importante alerta que desde a década de 1940 o saudoso irmão Alziro Zarur já nos fazia. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. E é isso que Camilo Cândido Botelho, pseudônimo desse espírito que vai nos narrar essa história, ele descobre, porque aos 65 anos ele se vê cego. Ele tem ali diversos problemas com a sua família e acha que, tirando a própria vida, tudo isso estaria solucionado. E, de repente, ele se vê acordado, depois do fenômeno da morte, mais vivo do que nunca e sofrendo dores ainda maiores nesse além-túmulo. Memórias de um Suicida é para a gente aprender por que devemos dar valor aos nossos instantes de vida, mas principalmente para a gente buscar também renovar as nossas atitudes no bem, procurando vencer os nossos obstáculos, procurar ajuda quando necessário, para que não tenhamos que passar por todo este sofrimento narrado nessa história em forma de radionovela. Super acessível a todos, você pode ligar no Clube Cultura de Paz, R$ 29,90, você recebe aí na sua casa Memórias de um Suicida. Você pode ligar 0310 07 940. O programa Viver é Melhor de hoje fala sobre a doença de Alzheimer. E nesse bloco nós vamos conhecer um pouco melhor os sintomas que estão relacionados a essa doença. Perda de memória que afeta as relações e atividades do dia a dia, dificuldades para executar tarefas domésticas, problemas com o vocabulário, desorientação de tempo e espaço, incapacidade de julgar situações, problemas com o raciocínio abstrato, colocar objetos em lugares errados, mudanças de humor ou comportamento, mudanças na personalidade, perda de iniciativa. Bom, a gente está recebendo a doutora Adriana Irikawa, geriatra, que nos responde as dúvidas de hoje. E é importante a gente falar até um pouco antes dessa questão dos sintomas, doutora Adriana, sobre essa questão relacionada à demência, porque muitas vezes as pessoas acham que demência é um sinônimo também do mal de Alzheimer, mas ele pode ser um sintoma, não é? Exatamente. A demência é uma característica muito relacionada à doença de Alzheimer, mas a demência ela pode existir em outros tipos de doenças, né? Então nós temos pacientes, por exemplo, que tiveram um derrame, um acidente vascular encefálico, e ficaram com uma parte paralisada do corpo e perderam a memória, ficaram com dificuldade para realizar as atividades de vida diária. Então, o próprio derrame pode estar relacionado à demência. Sim. Existem outras demências também, demência por corpúsculos de Lewy, que ela está associada ao Parkinson, a alucinações visuais, né? Existem afasia progressiva primária, então existem diversas outras doenças que também têm a demência como característica. Na doença de Alzheimer, a gente tem uma tomografia de crânio que não tem um AVC, por exemplo, e ela não caracteriza nenhuma dessas outras demências, né? E o curso dela é aquele início insidioso, progressivo, né? A doença de Alzheimer, ela pode durar de 2 a 20 anos.
né? Sendo que uma média aí depois do diagnóstico é de 6 a 9 anos, né? Até a morte, o falecimento. Certo. E aí, nesse caso, então, a gente pode dizer que existem fases dentro dessa questão dos sintomas, doutora? Exatamente. Então, a gente tem desde uma fase que a gente caracteriza como pré-clínica, que a gente não tem os sintomas da doença, mas nós já temos alguns marcadores biológicos que temos falado muito, como proteína beta-amiloide, proteína tal, né, que são marcadores que hoje compõem a doença de Alzheimer, né? Temos uma fase que é um transtorno cognitivo leve relacionado à doença de Alzheimer, né? Nessa fase, nós temos alguns sintomas de esquecimento, temos algumas falhas, mas nós não temos o comprometimento das atividades de vida diária. E nós temos o quadro da doença de Alzheimer provável, né, já instalada, em que nós começamos a ter esses sinais e sintomas que foram comentados, né? E mesmo nessa fase de sinais e sintomas, nós temos desde a fase mais leve, em que temos o comprometimento, às vezes até o próprio paciente se queixa, nossa, minha memória está falhando, antes eu conseguia gravar o número de telefones, agora já não consigo mais, antes eu conseguiria realizar uma atividade mais complexa, hoje já não consigo mais, né? Que já compromete as atividades de vida diária, mas ainda não está no estágio muito avançado, né? Quando vai chegando no estágio mais moderado para grave, nós temos que, inclusive, ter um acompanhamento 24 horas, porque o paciente pode até se perder, né? Ele não sabe mais voltar para casa, né? Ele tem dificuldade para conseguir, inclusive, fazer uma compra, ele vai fazer a compra e não sabe o que precisava comprar e muitas vezes ele se perde e não consegue voltar para casa, né? Então, já é uma fase em que ele precisa de um acompanhamento 24 horas, né? E existe aquela fase em que ele não consegue nem comer sozinho, não consegue mais tomar banho sozinho, perde o xixi, o cocô na fralda, né? Então ele não tem mais a continência, né? E muitas vezes ele pode até ficar acamado, né? Evoluir para um estado que ele não consegue mais pronunciar as palavras e muitas vezes não consegue até se comunicar com o meio, né? Certo. E então, a gente pode dizer assim, que dentro dessas questões todas, a gente vê que são muitos os sintomas, né? Eles passam por diversos estágios, mas uma coisa que a senhora destacou é até a questão do diagnóstico, né? A pessoa, a partir do momento que tem o diagnóstico de que é Alzheimer, ela tem uma estatística de vida um pouco menor, né? Nesse caso, o diagnóstico ele é essencial, né, doutora? E como diagnosticar que é Alzheimer? Isso, é fundamental você fazer uma consulta no médico, né, no médico especialista, porque existem diversos exames que nós solicitamos para fazer um diagnóstico diferencial da doença de Alzheimer, né? Porque assim, um diagnóstico definitivo é aquele diagnóstico anátomo-patológico, né? Mas então o indivíduo morreu, faz uma biópsia do cérebro e você consegue ver algumas alterações específicas da doença de Alzheimer, né? Mas o que nós fazemos? Nós fazemos diversos exames, como tomografia computadorizada de crânio, fazemos alguns exames sanguíneos, né? Porque nós temos que diferenciar de outras doenças. Existem outras doenças que podem dar esse déficit cognitivo, né? Que nem nós comentamos antes, inclusive doenças metabólicas, né? Às vezes uma alteração em tireoide pode dar uma alteração cognitiva, uma deficiência de cálcio, uma alteração no metabolismo do sódio. Então existem outras doenças, uma neurosífilis, né, que podem, com deficiência de ácido fólico, vitamina B12, que podem também ter um comprometimento da cognição. Certo. E nós vamos saber, então, quais são os fatores que levam, né, a aumentar os riscos para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Baixo nível educacional, tabagismo, falta de atividade física e mental, depressão, hipertensão, obesidade, envelhecimento, histórico familiar, diabetes. Uma dessas questões a gente vê
é o baixo nível de escolaridade, né? Como isso está relacionado, doutora, ao Alzheimer? Exatamente. Então, nós vemos que aqueles pacientes que estudam menos, né, tem um nível de escolaridade mais baixo, que ele tem mais probabilidade de ter a doença de Alzheimer. Né? Porque aquele paciente que consegue estudar, ele tem mais recursos. 30 anos, esse nível chega a 50%. Ou seja, metade da população vai ter. Exatamente, metade da população vai ter. Né? E isso é um índice extremamente forte. Né? Nós temos índices familiares, genéticos. Né? E uma coisa importante para ressaltar, todo mundo sempre pergunta, será que meu pai tem, será que eu vou ter? Não necessariamente. Né? O risco ele é maior, mas não necessariamente você vai desenvolver a doença. E é muito importante o controle desses fatores de risco que foram comentados, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade. Por quê? Porque tudo isso nós podemos evitar e nós podemos melhorar com a nossa mudança de vida diária. Né? Bom, aí duas questões para a gente poder comentar também. Primeiro essa, né? Esses fatores de riscos relacionados a outras doenças, como a hipertensão, diabetes, como isso faz com que o Alzheimer possa se desenvolver, né, como um fator de risco, e também a pessoa que muitas vezes a gente falou aqui sobre essa questão da escolaridade, mas acho que muita gente às vezes fica meio preocupada, eu não tenho toda essa escolaridade, mas pessoas que leem, pessoas que buscam desenvolver atividades que façam com que a memória seja ativada, também tem essa melhora para não desenvolver o Alzheimer? Exatamente, tem essa melhora sim. Então nós precisamos o quê? Estar constantemente nos reciclando, trabalhando o nosso cérebro, porque muitas vezes a gente na escola, a gente desenvolve, né, todo dia. A gente sai da escola só quando a gente vai fazer um curso, né? Muitas vezes quem é da área mais de recursos humanos já deixa de fazer muita matemática, então, e a gente precisa exercitar. Quanto mais nós exercitamos a nossa memória, o nosso cérebro, mais ele vai estar apto para estar desenvolvido e para evitar esse tipo de degeneração. Né? Então, quando a gente fala, vamos fazer palavra cruzada, vamos fazer sudoku, vale a pena sim. Né? É importante ter o controle de todos esses fatores de risco, porque isso leva à degeneração, né? Isso leva ao envelhecimento, ao estresse oxidativo, ao efeito inflamatório que é o envelhecimento, né? E quando nós prevenimos isso, nós conseguimos melhorar também, não só Alzheimer, mas diversos outros tipos de doenças. A gente consegue tentar, às vezes, retardar, né? Ter um benefício aí nesta doença. Até porque hoje ainda, né, a medicina não tem esse recurso da cura do Alzheimer. Então, a questão é prolongar, né, deixar que se desenvolva o mais tardar possível, ou prevenir também de qualquer maneira, né, Perfeito, perfeita a sua colocação, porque infelizmente nós não temos ainda nenhum remédio que cure a doença de Alzheimer. Não é como uma pneumonia que você vai dar um antibiótico, você não vai ter mais nada. Né? O que nós temos hoje é um controle da doença, né? Um retardo no desenvolvimento da doença. Mas isso é importante porque quanto mais autonomia e independência o paciente com doença de Alzheimer tiver, melhor. Tanto para ele quanto para os familiares. Né? É melhor ele conseguir fazer a comida dele, conseguir tomar o banho dele, do que ter alguém que precisa ajudá-lo. Né? Porque muitas vezes nas fases mais avançadas nós necessitamos inclusive de cuidadores, de pessoas que auxiliem a família a cuidar do paciente com doença de Alzheimer. Né? Então quanto mais independente, mais funcionalmente capaz ele estiver, melhor. Tá certo. Bom, nós vamos a um breve intervalo agora aqui no programa Viver é Melhor. Lembrando a você que dá tempo de você participar, mandar a sua pergunta. É só ligar 0300 10 07 940 ou então acessar boavontade.com/tv e mandar a sua mensagem para o nosso programa. Vamos a um breve intervalo, voltamos já.